Um dos problemas que aparece muito frequentemente é o seguinte: desconexões, digamos assim, aleatórias e abruptas na rede Wi-Fi. Ou seja, as pessoas estão trabalhando e do nada um determinado setor tem uma desconexão total. E aí depois dessa desconexão total, tudo volta a funcionar tranquilamente. Aí, mais tarde, em algum outro lugar, região ou parte daquele ambiente, tem também uma outra desconexão. Meu nome é Klaus Engelmann, sou especialista de redes Wi-Fi, trabalho aqui na NAP-IT como CCIA Wireless e líder técnico da equipe Wireless Tech Tigers. O que é a equipe Wireless Tech Tigers? A equipe Wireless Tech Tigers é uma equipe de especialistas em rede Wi-Fi, de engenheiros aqui da NAP-IT, que trabalham exclusivamente dedicados em projetos de design Wi-Fi, site survey de redes Wi-Fi, implementação de Wi-Fi, e também resolução e tuning de problemas com redes Wi-Fi. Quando eu trabalho aqui na NAP-IT com redes Wi-Fi, um dos problemas que aparece muito frequentemente é o seguinte: desconexões, digamos assim, aleatórias e abruptas na rede Wi-Fi. Ou seja, as pessoas estão trabalhando e do nada um determinado setor tem uma desconexão total. E aí depois dessa desconexão total, tudo volta a funcionar tranquilamente. Aí, mais tarde, em algum outro lugar, região ou parte daquele ambiente, tem também uma outra desconexão. E essas desconexões, elas acontecem de maneira bem randômica, bem aleatória. Ou seja, acontece num dia, depois passa 2, 3 dias, acontece em outro, ou tem vezes que acontecem várias disrupções, várias desconexões no mesmo dia, seguidas uma atrás da outra. Qual que é a causa desse problema? Uma das causas desse problema, ou seja, uma das razões desse problema é, na verdade, a troca de canais de maneira descontrolada. E essa troca de canais de maneira descontrolada ou totalmente, digamos assim, errática, isso pode acontecer por várias coisas. Em primeiro lugar, pode acontecer porque você está tendo eventos de radar dentro do seu ambiente, eventos de DFS que estão derrubando sua rede Wi-Fi. Esses radares são interferências que acontecem dentro do espectro de 5 GHz. Ou também, simplesmente, você tem sua próprio ambiente, sua própria infraestrutura de Wi-Fi que está toda hora trocando de canal. Está a todo momento aí negociando novos canais que estão sendo implementados pelos access points, e isso gera aquela desconexão abrupta e aleatória nos seus usuários. Bom, como é que eu resolvo isso? Como é que eu posso aí trabalhar dentro da minha rede Wi-Fi para não ter esse problema de troca de canais descontrolada, né? Ou de até eventos de radar que estão afetando a minha rede. Aqui dentro da NAP-IT, através da equipe Wireless Tech Tigers, nós resolvemos disso através de uma série de passos. É um dos problemas mais difíceis de resolver, que precisa de fato ter várias frentes de atuação. Como é que nós realizamos e resolvemos esse problema para os nossos clientes? Bom, em primeiro lugar, você tem que começar com design de Wi-Fi. Ou seja, você tem que planejar quais canais e quais frequências você vai utilizar no seu ambiente. E também dentro desse planejamento de quais canais e frequências eu vou usar, o Wi-Fi Design também me coloca a eu planejar se os meus canais vão ser de 20 MHz, de 40 MHz, de 80 MHz ou até de 160 MHz, tudo dependendo da frequência que eu vou decidir utilizar. Então nós, como especialistas em design Wi-Fi, já começamos a resolver esse problema lá na origem, ou seja, com um planejamento adequado do uso de canais. Depois, lógico, também tem a questão da potência, ou seja, que potência eu vou colocar nos meus APs? Como é que vai ser o tamanho dessas minhas células? Se eu vou utilizar, por exemplo, um determinado canal, vou estar repetindo esse canal próximo, muito distante e com qual potência? Então, isso também dentro do Wi-Fi Design da NAP-IT a gente já começa a tratar e resolver. E lógico, vou utilizar canais que podem ser afetados por radar, por eventos DFS. Preciso ou não preciso desses canais? Isso vai ou não vai afetar a minha capacidade? Então tudo isso a gente trabalha dentro do Wi-Fi Design, que é a primeira coisa que a gente utiliza para resolver esse problema aí da troca excessiva de canais ou da troca, digamos assim, aleatória e disruptiva de canais. Qual é a segunda coisa? Um Wi-Fi Site Survey, ou seja, eu sei quais canais de Wi-Fi os meus vizinhos estão utilizando, eu entendo em quais canais do meu ambiente eu tenho interferências na frequência de 2.4, na frequência de 5, ou quem sabe, né, é raro, mas na frequência de 6 GHz. Existe alguma possibilidade de interferência dentro dessas frequências
em quais canais. Eu tenho isso mapeado no início do meu projeto e inclusive depois também, né, durante a minha operação. Eu faço site surveys recorrentes para entender essas interferências e esse uso de canais não só pela minha rede, mas também pelos vizinhos da minha rede. Então essa é a segunda coisa que a gente também trabalha. Depois vem também a terceira coisa, que é já entrando um pouco na operação, já entrando na configuração da minha plataforma de Wi-Fi. A minha plataforma de Wi-Fi, dentro lá da sua ferramenta de gerência de canais, de configuração automática e troca automática de canais, tem temporizadores? Ou seja, ela tem como eu controlar o tempo de troca de negociação de canais? Se ela tem ou não tem, eu preciso saber disso. E se ela tem, isso está ajustado conforme a minha demanda? Isso está ajustado conforme lá meu Wi-Fi design? Isso está ajustado pensando nos meus usuários e no tipo de aplicações que eu tenho? Eu preciso trocar isso pouco frequentemente, uma frequência média ou com pouca frequência? Eu tenho que saber isso, eu tenho que entender. E também, voltando ali para o segundo tópico que nós falamos, o meu Wi-Fi Surveyor também vai me passar informações para eu entender sobre o tempo que eu vou trocar, né, os meus canais. Aí depois vem um quarto elemento, a minha troca de canais dentro da minha plataforma. Ela é feita por eventos ou ela é feita através de inteligência artificial? O que é essa diferença entre eventos e inteligência artificial? Eventos são acontecimentos que são provocados dentro da nossa rede. Por exemplo, aconteceu uma interferência ou tem um canal que está sendo muito utilizado por vizinhos e ele está saturado. Isso são eventos. Então, quando eu tenho uma troca de canal regida por eventos, a minha plataforma de Wi-Fi está lá escutando o meio, entendendo o ambiente, analisando o espectro. Quando acontece um evento, ela decide ou não fazer troca de canais. E aí, conforme esses eventos, ela troca muito ou pouco. E eu preciso entender isso. Eu preciso saber se minha rede está funcionando no quesito de troca de canais através de eventos dentro do espectro de radiofrequência. E aí depois vem a inteligência artificial. A inteligência artificial, o que ela é em relação aos eventos? A inteligência artificial nada mais é do que inteligência colocada sobre os eventos e ao longo do tempo. Porque os eventos, eles acontecem sempre no presente. Tem agora uma interferência, tem agora um canal super utilizado, tem um access point do vizinho que está utilizando mais ou menos aquele canal, ou ele também trocou de canal, ou eu perdi um access point e aquele canal deixou de ser propagado. Isso são eventos. Agora com a IA, esses eventos eles passam a ser tratados com inteligência e eles também são vistos, né, como uma projeção ao longo do tempo. Quais são os eventos que mais se repetem? Tem eventos que são novos ou não? Tem acontecimentos que estão acontecendo por uma única vez ou várias vezes ao longo do tempo? Tudo isso importa. E lógico, também depois entra a parte de análise, de inteligência, que a IA incorpora dentro dos algoritmos. Então aí, de novo, esse é um outro elemento que a gente também tem que incorporar e entender para a gente resolver aquele problema que nós falamos, de desconexões abruptas por troca, né, randômica ou por troca disruptiva, né, ou descontrolada de canais. Então essa troca de canais, a gente olha para a nossa plataforma e vê, ela é guiada por eventos ou ela é guiada por eventos e por IA. E aí você também tem que fazer uma escolha inteligente. Qual plataforma de Wi-Fi eu vou trabalhar? Tem aí depois também, lógico, né? Pessoas falam assim, não, mas se tem essa troca então muito abrupta ou descontrolada ou, né, seguida de canais, vamos desativar tudo e deixar tudo em um layout de canais estático. Pessoal, isso é praticamente voltar à idade da pedra. Ou seja, hoje as nossas redes Wi-Fi, por mais de que pareça que um layout estático de canais é interessante e útil, isso na verdade, né, nos remete a um passado onde não existiam ferramentas de configuração automática de canais. E também tem um outro ponto: o ambiente de Wi-Fi ele muda constantemente. O uso de canais, interferências, ou outro tipo de transmissões dentro do espectro acontece a cada segundo, a toda hora, 24/7. Então a tua rede Wi-Fi ela não pode ser uma rede estática, ela tem que ser uma rede adaptativa.
ela tem que ser uma rede Wi-Fi inteligente, que ela escute o meio e ela saiba se adaptar ao meio. Só que essa adaptação, ela não pode, como nós sabemos que é o problema, acontecer de maneira descontrolada, repetitiva e errática. E aí, finalizando então, e aí nós estávamos falando dos recursos, né, da controladora, de orientada a eventos ou orientada para IA, e também que ela seja dinâmica e adaptativa. Tem a última questão que vai, né, o último ponto, né, a última recomendação que a gente dá, que é a escolha do Access Point. E que escolha é essa? É a escolha de um equipamento que ele tenha um rádio dedicado para análise de espectro. Então, novamente, tem muitas pessoas que caem digamos assim, no erro de pensar que qualquer Access Point é igual ao outro, um Access Point é igual ao outro, um fabricante é igual ao outro. Não, não é verdade. Existem arquiteturas de Access Points dedicadas para cada tipo de ambiente e também existem arquiteturas de Access Point mais robustas, de fato para ambientes críticos, ambientes onde você tem alta produtividade e precisa de alto desempenho. Então, esses Access Points mais robustos são Access Points que têm um terceiro rádio dedicado para análise de espectro, justamente para aquilo que nós falamos agora há pouquinho atrás, para poder analisar eventos e para poder também escutar o meio, analisar o espectro e passar dados para que a inteligência artificial faça uma projeção de uso de espectro e faça uma troca então eficiente e dinâmica de canais conforme a gente precisa. Então vocês podem ver que para esse problema que eu trouxe para vocês, de queda abrupta, de troca de canais, de problemas de interferências de radar, nós temos aí uma série de passos que precisamos fazer. Wi-Fi Design, ou seja, começar com um Wi-Fi Design profissional, eficiente, olhando para canais, para potência, para frequência. Nós fazer também um Wi-Fi Survey, ou seja, entender o nosso meio, entender os nossos vizinhos, entender o que está utilizando ou não canais e frequências dentro do meu ambiente. Depois do que nós falamos? Nós falamos ter aí uma configuração boa de potências, de canais, de frequências, já baseado, lógico, ali no design. A gente entender depois os temporizadores, o quanto eu estou trocando ou não trocando de canais, dependendo da minha configuração de tempo. Depois também o que nós falamos? Sobre nós entender agora o espectro, ou seja, nós conseguir através de Access Points robustos, né, ter um terceiro rádio dedicado para análise de espectro. E finalmente, lógico, o algoritmo de troca de canais, se ele é só baseado em eventos ou se ele é baseado também em eventos e inteligência artificial. Então, para fazer todas essas escolhas, para você ter certeza que cada um desses passos foi considerado dentro do seu projeto de criação de uma rede Wi-Fi ou na renovação da sua rede Wi-Fi, porque você tem um parque e, por exemplo, você agora quer fazer uma renovação do seu ambiente todo. E para não ter esse problema de troca de canais descontrolada e abrupta, a gente aplica tudo isso aqui dentro do nosso projeto e tuning de redes Wi-Fi pela NAP IT. Se você tem esse objetivo e você quer evitar esse problema, entre em contato conosco.